Já alguma vez sentiu que as suas orações não estão a ser ouvidas? Que Deus se esqueceu de si? Já se perguntou por que, mesmo tentando fazer tudo certo, a vida insiste em atirar-lhe para o fundo do poço? Se já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. E a história que vou partilhar hoje é a prova viva de que, mesmo quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, Ele está a trabalhar nos bastidores para realizar algo muito maior do que pode imaginar. Fique comigo, porque esta não é apenas uma história antiga. É uma mensagem poderosa que pode transformar a forma como vê as suas próprias lutas. E prometo que no final deste vídeo vai encontrar uma nova força e esperança para continuar a acreditar. Vamos mergulhar na vida de um jovem chamado José. Se nunca ouviu falar dele, prepare-se. Se já conhece a história, peço-lhe que a ouça com o coração aberto, como se fosse a primeira vez. José era o filho favorito do seu pai, Jacó. Ele tinha um dom especial. Deus falava com ele através de sonhos. Num desses sonhos, ele viu os seus irmãos e os seus pais acurvarem-se diante dele. Inocentemente ele partilhou estes sonhos com a sua família. Mas o que ele viu como uma promessa de Deus, os seus irmãos viram como arrogância. O ciúme e a inveja começaram a crescer nos seus corações como ervas daninhas. E aqui começa a primeira grande lição. Nem toda a gente vai celebrar as promessas que Deus tem para si. Por vezes, as pessoas mais próximas são as que mais resistem ao seu propósito. A inveja deles tornou-se tão intensa que um dia, quando tiveram oportunidade, atiraram José para um poço vazio e depois venderam-no como escravo a mercadores que iam para o Egito. Imagine a dor, a traição, vendido pelos seus próprios irmãos. O silêncio de Deus deve ter sido assustador naquele poço escuro. Onde estava o Deus dos seus sonhos agora? Chegando ao Egito, um lugar estranho, com uma língua e cultura diferentes, José foi comprado por Potifar, um oficial de alta patente do faraó. E aqui vemos o caráter de José a brilhar. Mesmo como escravo, longe de casa e da sua família, ele não se tornou amargo. Ele não amaldiçoou Deus. Pelo contrário, ele trabalhou com tanta dedicação e integridade que a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Ele prosperou e rapidamente ganhou a confiança do seu senhor, que o colocou como administrador de toda a sua casa. Parecia que as coisas estavam a melhorar, certo? José estava a reconstruir a sua vida. Mas o teste ainda não tinha acabado. A esposa de Potifar começou a assediá-lo, tentando seduzi-lo dia após dia. José, fiel a Deus e ao seu senhor, recusou-se firmemente. Num ato de desespero e vingança, ela acusou-o falsamente de tentar abusar dela. Sem direito à defesa, sem ninguém para falar por ele, José foi atirado para a prisão. Pense nisto, do poço para a escravidão, da escravidão para uma posição de confiança e agora, de volta ao fundo, para uma masmorra. Se fosse você, o que pensaria de Deus neste momento? Sério, Deus, eu fiz a coisa certa, eu honrei-te, e é assim que me recompensas? A tentação de desistir da fé seria imensa. Quantas vezes nos sentimos assim? Fazemos o nosso melhor, somos honestos, ajudamos os outros e parece que só recebemos injustiça em troca. É aqui, neste ponto de ruptura, que a nossa fé é verdadeiramente testada. Mas, mais uma vez, o Senhor estava com José. Mesmo na prisão, o seu caráter e a sua capacidade de liderança destacaram-se. O carcereiro viu algo de especial nele e colocou-o encarregado de todos os outros prisioneiros. José não estava apenas a sobreviver, ele estava a servir e a liderar onde quer que estivesse. Ele não deixou que as circunstâncias definissem a sua atitude ou a sua fé. Na prisão, ele interpretou os sonhos de 2 outros prisioneiros, o padeiro e o copeiro do faraó. As suas interpretações realizaram-se exatamente como ele disse.
Ao copeiro, que foi restaurado à sua posição, José fez um único pedido: lembra-te de mim quando estiveres bem e fala de mim ao faraó para me tirares daqui. Mas o copeiro, feliz com a sua liberdade, esqueceu-se de José. 2 anos, imagine, 2 anos inteiros passaram. Mais silêncio, mais espera. A promessa parecia cada vez mais distante. José estava preso, esquecido por todos, menos por Deus. E é neste ponto que muitas vezes desistimos. A espera prolongada desgasta a nossa esperança, mas a paciência de José estava a ser forjada no fogo da aflição. Deus estava a ensinar-lhe que a libertação não viria pela mão de homens, mas no tempo perfeito de Deus. E então, o tempo de Deus chegou. O faraó, o homem mais poderoso do mundo na altura, teve 2 sonhos perturbadores que ninguém no seu reino conseguia interpretar. Foi só então que o copeiro se lembrou do jovem hebreu que estava na prisão. José foi chamado à presença do faraó. Repare na sua atitude. Ele não chegou amargurado ou arrogante. Quando o faraó lhe disse: ouvi dizer que podes interpretar sonhos, a resposta de José foi humilde e cheia de fé. Não está em mim. Deus é que dará ao faraó uma resposta de paz. Ele deu toda a glória a Deus. E Deus deu-lhe a sabedoria para interpretar os sonhos. 7 anos de fartura incrível seriam seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. Mas José não parou na interpretação. Ele apresentou um plano detalhado para salvar o Egito e o mundo conhecido da fome. O faraó ficou tão impressionado com a sua sabedoria que declarou: poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Naquele mesmo dia, José, o escravo, o prisioneiro, foi nomeado governador de todo o Egito, o 2º homem mais poderoso da nação. Veja o percurso, do poço à liderança, da traição ao triunfo. Cada passo, cada dor, cada momento de silêncio de Deus estava a prepará-lo. Na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar uma grande propriedade. Na prisão, ele aprendeu a liderar em circunstâncias difíceis. Deus estava a dar-lhe um treino de 13 anos para a tarefa que tinha para ele: salvar nações da fome. Mas a história não acaba aqui. A fome chegou, tal como José tinha previsto. E quem apareceu no Egito à procura de comida? Os seus próprios irmãos. Eles não o reconheceram. Aquele governador poderoso, vestido com roupas egípcias, não podia ser o irmão que eles tinham vendido há tantos anos. Mas José reconheceu-os. Ele podia ter se vingado, podia tê-los mandado prender, executado. Tinha todo o poder para o fazer. Mas o José que estava ali não era mais o jovem sonhador. Era um homem moldado pela dor, pelo perdão e pela perspectiva de Deus. Após testar os seus corações para ver se tinham mudado, ele finalmente revelou-se. E as suas palavras são, talvez, a frase mais poderosa de toda esta saga. Quando os seus irmãos estavam aterrorizados, esperando o pior, José disse: não se aflijam nem se culpem por me terem vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou à vossa frente. E depois ele diz a frase que resume tudo: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muita gente. Percebe a profundidade disto? José conseguiu olhar para trás, para toda a traição, toda a injustiça, toda a dor, e ver a mão de Deus a trabalhar em tudo. O que os seus irmãos fizeram por maldade, Deus usou para um propósito bom e redentor. A sua história ensina-nos que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. A sua espera não é um castigo, é um processo de formação. Cada poço, cada prisão na nossa vida pode ser uma sala de aula onde Deus está a forjar o nosso caráter, a ensinar-nos a depender dele e a preparar-nos para o propósito que ele tem para nós. Talvez hoje esteja num poço de desemprego, numa prisão de doença, ou a sentir-se vendido por pessoas em quem confiava.
Talvez esteja a clamar a Deus e só ouça silêncio. Lembre-se de José. Deus está a trabalhar. Ele está a ligar os pontos de uma forma que você ainda não consegue ver. O mal que lhe fizeram, a dor que está a sentir, Deus pode e irá transformá-lo em bem. A sua tarefa não é entender tudo agora. A sua tarefa é, como José, permanecer fiel onde está. Seja íntegro no seu trabalho, mesmo que ninguém reconheça. Sirva com um coração puro, mesmo quando é injustiçado. Mantenha a sua fé, mesmo quando a esperança parece perdida. Porque o mesmo Deus que esteve com José no poço, na casa de Potifar e na prisão, é o Deus que está consigo agora mesmo. Ele não se esqueceu dos sonhos que colocou no seu coração. Cada lágrima está a ser contada, cada oração está a ser ouvida. E no tempo certo, ele vai elevá-lo, não apenas para o seu bem, mas para que possa ser uma bênção para muitos. A sua história de dor pode tornar-se a plataforma para o seu propósito. Obrigado por ter ficado comigo e por ter permitido que esta história falasse ao seu coração. Espero que ela lhe traga o conforto e a força de que precisa para continuar a sua caminhada. Se esta mensagem o tocou, por favor, deixe um amém nos comentários para eu saber. E se ainda não o fez, considere subscrever o canal e ativar o sininho para não perder as próximas palavras de fé e esperança. Partilhe este vídeo com alguém que precise de ouvir que Deus ainda está no controle. Lembre-se sempre, mesmo em silêncio, Deus está a trabalhar. Fique com Deus e até a próxima.